É possível um libertário defender certas pautas conservadoras? Se sim, isso seria uma necessidade? Então, isso é uma parada, tanto os conservadores quanto os progressistas, eu acho que a gente já abordou isso, né? Eu tenho um texto em que eu discordo disso, tá? Em que eu discordo. Tem um texto: libertários devem ser conservadores, do Hoffman, né? Aí, do Roupa. Aí eu discordei, eu disse: libertários não precisam ser conservadores. É um texto meu, se você puder colocar na descrição depois, em que eu abordo isso. Porque eu digo que, na verdade, os libertários eles têm que ser. Eles precisam da ideia de. Eles precisam forte ter a ideia de negar as coisas, tá? de você poder não ser multiculturalista. Ou seja, você precisa ser capaz de dizer assim, ó. Ah, não, eu acredito que esse seu comportamento privado na sua casa, de não vender, não comprar determinado grupo de pessoas, isso é lícito. Tá ligado? Seja um grupo conservador, seja um grupo progressista. Então, nesse sentido, você precisa não ser multiculturalista. O multiculturalismo, como um todo, ele é um obstáculo, tá ligado? Porque, pelo menos, um multiculturalismo positivo. Você deve poder ser... Tipo, não é que você não pode ser multiculturalista no sentido de poder aceitar, enfim, vir a aceitar outras culturas e coisas desse tipo, mas sim de você querer impor isso, de você, tipo, não, você não quer se adequar aos padrões dessa cultura, então isso vai necessariamente ser imposto à força via o Estado ali, né? O Estado não só vai a cultura, qualquer tipo de comportamento social que você discorde. Sim. Entende? Essa é a grande questão, é sobre o meio que você vai reagir a isso. Então, nesse sentido, tanto pautas progressistas quanto pautas conservadoras são aceitas e podem ser linkadas aí. Sim, ao princípio, pode ser restringidas ali pelo princípio da propriedade privada. Sempre atuando como esse elemento fundador. Então isso aqui eu acho que responde também a segunda pergunta, né? Essa próxima pergunta aqui, que seria 6.2, né? Se é possível libertário defender certas pautas progressistas, né? Seculares, etc. Isso não seria uma necessidade, nem um nem outro, nem a questão das pautas conservadoras, nem a questão das pautas mais progressistas, assim. Exatamente. Certo, aí vamos pro 7 aqui. O libertarianismo é mais compatível com o secularismo ou com a religião? Aqui eu acho que é interessante, cara. Eu acho que o secularismo, de longe. É uma visão mais secularista, ela é... Porque, assim, a grande questão da religião é que ela tem a ideia de múltiplas interpretações. Então... Quando você tem a ideia de que pode haver múltiplas interpretações sobre determinado fenômeno religioso, você dá a ideia de que determinadas ações, determinadas atitudes poderiam estar justificadas por algum tipo de propriedade que você apenas não a viu. Então, por exemplo, todas as guerras feitas pela Igreja Católica, todas as violências que foram praticadas em algum momento por uma igreja evangélica, todas as fraudes que já foram praticadas ali, elas estão amparadas e justificadas em uma estrutura religiosa. E essa estrutura religiosa, se ela está certa, ela é responsável por, fundamentalmente falando, eliminar e assim, retirar qualquer possibilidade de que você diga que isso é incorreto. Então pensa assim, se você diz que você pode bater no rosto de uma pessoa que blasfema, para onde foi a propriedade privada dela? Tá ligado? Você restringiu o conceito em virtude de um conceito religioso. Então, se um conceito religioso, se a nossa interpretação do que os conceitos religiosos são, ele estivesse limitado por esse daqui, seria por causa de uma interpretação, mas a multiplicidade de interpretações faz com que haja uma multiplicidade de possibilidades, tá ligado? Porque para pensar, por exemplo, você acaba impondo uma necessidade metafísica maior. E no secularismo tende a não existir. É lógico que entre o Thomas Woods e alguns católicos libertários, religiosos libertários, eles vão dizer que não há, que a interpretação correta é a que preconiza a não agressão e tal, por uma questão voluntarista, de proximidade com Deus, tal. Mas eles são geralmente muito atacados por outros religiosos. Por isso que eu digo, e isso acontece mesmo. E às vezes até chamado de hereges, né? Coisas sim, às vezes. Sim. Enquanto não há nenhuma incompatibilidade do ateísmo com o anarcapitalismo. Sim. E há incompatibilidade com algumas versões de interpretações religiosas. Então, sim, para mim o secularismo é mais próximo por essa questão. Sim, concordo. Surgiu uma pergunta aqui do Lucas Emmerich que é interessante, né?
Miorin concorda com um ponto progressista de que a ciência deve ser integrada na discussão sobre certas pautas. Acho que ele está falando sobre discussões filosóficas e os conhecimentos das ciências empíricas, né? Porque assim, quando a gente fala de ciência, é que geralmente a galera usa uma linguagem meio que inadequada, né? Porque a pessoa usa linguagem de ciência com C maiúsculo. Eu concordo com isso, mas eu tenho quase certeza que eu não concordo com o que ele quer dizer. Eu concordo com o que ele está dizendo, mas eu tenho certeza que ele não quer dizer isso. Ele quer perguntar outra coisa. Ele está me perguntando se eu acredito que a ciência deve ser um instrumento final para definir, por exemplo, a ideia de comportamentos morais, por exemplo. Que ele deve se filiar e se embasar nessas estruturas para justificar essas afirmações. Então, sobre essa estrutura de argumento científico, eu acredito que assim, há alguns argumentos científicos sobre os quais não há como chegar em uma conclusão normativa. Isso. De lá, por exemplo, de uma conclusão social não pode advir uma conclusão normativa de uma ciência social. Necessariamente. E isso daí foi inclusive um ponto que eu abordei lá no debate sobre o antirrealismo versus o realismo moral lá com o pessoal, né? Justamente isso, parece que existe um aspecto da moralidade, que é esse aspecto normativo, que ele precisa de uma explicação adequada, né? E que esse componente mais normativo da coisa não é explicado suficientemente por essas explicações de cunho biológico e de construção social e esse tipo de coisa, né? Embora sejam algumas explicações relevantes, né, para a gente poder compreender como é que a coisa evolui no quesito de comportamento moral, esse tipo de coisa, né, na nossa espécie, ela não é suficiente para explicar a questão do componente normativo e da nossa normatividade, né, do nosso dever de agir de uma forma ao invés de outra, por exemplo. Exatamente.